Nós estamos com um projeto de, às quintas-feiras, às 19 horas, um projeto aí nosso que se chama Só Diretoria. Então, eu tenho a pretensão de conversar com diretores de teatro sobre tudo isso que está acontecendo aí nesse momento, né? E hoje nós estamos usando uma plataforma, então, para os desavisados, como eu, vamos ter que deitar o celular para ver no sentido, digamos, mais normal, né? E, bem, hoje eu tenho prazer imenso de receber Eduardo Tolentino, diretor do Grupo Tapa, um dos grupos mais importantes, mais longevos que nós temos na história do Brasil. Então, eu convido o Eduardo Tolentino a dividir aqui a tela comigo para a gente levar essa conversa. Oi, Eduardo. Oi, Leandro, um prazer falar contigo, sobretudo nessa plataforma do Teatro João Caetano, que a gente já fez tantas parcerias aí. É um prazer voltar de maneira digital, mas os Pelo laços menos, continuam. bem, primeiro, Eduardo, muito obrigado por você topar essa conversa aqui, essa conversa entre amigos aqui, de forma virtual. E realmente é uma parceria longa, né, Eduardo, do Grupo Tapa com o João Caetano. Quer dizer, antes de eu estar, que eu já estou uns 5, 6, já vocês passaram várias vezes por ali, né, com repertório, com temporada de uma peça só. A gente sempre foi muito feliz no João Caetano, de retorno de público, sempre, em todos esses 30 anos de São Paulo, eu acho, todas as vezes que a gente teve a oportunidade de fazer o João Caetano, a gente teve públicos que bateram recordes da casa nos últimos tempos e daquele momento específico também. Então, é um teatro que a gente tem muito apreço por ele, apesar que o Arthur Azevedo também, viu? O Arthur Azevedo, a É, gente ficou um ano e nós fomos muito felizes no Arthur Azevedo. o Arthur Azevedo, vocês fizeram residência lá, né? Fizemos residência no período que os teatros estavam com residência. Mas o Isso. teatro que a gente mais circulou foi o João Caetano, sem dúvida. É melhor falar do Arthur, porque a Natália, ela é ciumenta, ela vai falar assim, o Eduardo não falou do Arthur Azevedo, Não, não, não. a Pode não gestora. ficar com ciúmes, não, porque a gente teve um histórico com o Arthur muito bom, muito vivo também, muito importante. Eu acho esses teatros da prefeitura muito bacanas, adoro eles. Não, e eu acho eles muito especiais. É muita história, né, Eduardo? É muita história. Sim. E você, com essa história desse tamanho, 40 anos com o Grupo Tapa, como é que no Brasil, um país que não dá a devida atenção, né, o devido respeito à cultura, em várias etapas da nossa história, o Grupo Tapa se manteve e, como você bem mencionou aí, né, com um público cada vez crescente, cada vez mais participando, prestigiando o grupo. Como é que é isso, Eduardo? Olha, eu acho que é uma teimosia, perseverança. Com A certeza. gente, a gente superar os momentos difíceis como esse que a gente está passando, né? A gente nunca sucumbiu. A gente, apesar de sempre ter usado, entrado em concorrências públicas, disputado editais, ganhado alguns, perdido outros, a gente sempre centrou no público, né? O que sustenta o Tapa é o público. É Uhum. claro que defasagem que começou a haver a partir dos anos 90, depois que um certo presidente tirou a poupança da classe média, né? E o ingresso teve que baixar. O ingresso no Brasil hoje é muito desproporcional devido ao poder aquisitivo da classe média que frequenta esse tipo de teatro. A gente precisa, de vez em quando, de aportes de algum governo federal, estadual, municipal, mas, de qualquer maneira, o Tapa vai produzir independente disso. Né? Nós vamos fazer com o que nós tivermos. Se precisar rasgar a roupa da gente para fazer um figurino, a gente vai rasgar e vai fazer. E é isso, vai topar qualquer teatro
que abrir as portas para a gente se apresenta. E vocês estão enfrentando, junto com a pandemia, claro, causada por ela, uma crise muito séria, né, Eduardo? E vocês estão dando aulas aí de como buscar saídas, buscar soluções. Isso tem sido muito duro internamente para o grupo, assim, é Olha, especial, é diferente de outras crises, outras. olha, não é a primeira, isso que eu falei, entendeu? Quer dizer, é tanto plano Verão, plano Bresser, plano não sei o quê, às vezes parece pesadelo recorrente, né? Porque mais do que isso é a afetação que tem com o público, né? Ao mesmo tempo, São Paulo, por exemplo, é uma cidade que, de quando nós chegamos aqui na década de 80, a mobilidade urbana não mudou tanto, né? Os grandes centros mundiais têm uma rede de metrô, de ônibus, que a plateia nem vai mais ao teatro de carro, né? Isso aqui a gente ainda não conseguiu estabelecer no Brasil, porque a nossa rede de metrô é muito pequena ainda, né? Então, você enfrenta várias fases, mas assim, não tem que lamentar, não. O momento é difícil, né? A briga é boa, né? É, nós criamos esse SOS Tapa, que, através de doações e compras de ingressos antecipados, porque nós estávamos com um espetáculo para estrear, né? Pelo menos Exato. ia estrear, um estava em cartaz, o outro procurando espaço, e mais um para estrear no segundo semestre. Todos com verba acertada no banco, tudo, e a gente está impedido de fazer, e não sei tão cedo que a gente vai fazer. A adesão a essa campanha tem sido muito acima da nossa expectativa. E outra coisa muito legal que aconteceu foi a quantidade de depoimentos que a gente teve, mais de 130 depoimentos, que nos deram a convicção que o Tapa, muito mais do que um grupo, é uma comunidade artística. Uma comunidade artística que ganhou respeito ao longo desse tempo junto ao público, um respeito que, de alguma maneira, tem sido nos sequestrado nesse momento que a gente está vivendo. Nós passamos a ser os marginais que vivem nas tetas dos governos. Este não é o caso, nem do Tapa, nem de muita gente. Isso é Não. uma, isso é uma mentira que foi inventada diante de um país que se comporta com profundo rancor de tudo que é ciência, de tudo que é pensamento. E nós somos as pessoas, como Prometeu, que levamos o fogo do pensamento e da diversão para o público. Nós, Foi, o teatro inteiro. o teatro, a cultura de uma forma geral, né? Tudo foi muito distorcido, né, Eduardo? Foi tudo. Sim. Nós viramos bandidos da noite para o dia, assim, né? De uma forma absurda e foi acolhido, né? Uma mentira que foi acolhida por uma parcela, claro, da população, mas que nos trouxe muitas perdas, né? Então, nesse sentido, é que essa campanha, né, que teve doações, teve uma doação que nos comoveu muito, de R$ 3 de uma menina do Ah, que Espírito legal. Santo. Eu fico até com pudor de dizer isso, porque algumas pessoas tiveram doações muito grandes e parece que a gente está minimizando as grandes. Mas a gente tem a sensação de que cada um deu o que podia, né? E essa quantidade de depoimentos que a gente vai levar para a vida inteira, que nos comoveram demais, de gente que trabalhou conosco, que passou pelo TAP em algum momento, ou estudou conosco. Então, até você pergunta, né, antes, numa pré-entrevista aqui, como é que eu estava, eu estou muito bem, porque não dá para tirar selfie da alma, né? E a alma está em paz. A alma está em paz, trabalhando muito, quer dizer, essa coisa que a gente também começou a fazer no nosso Instagram, quando a gente descobriu que os sites internacionais estavam abertos, a sugerir peças que a gente não veria, só veria viajando ou pagando em euro, né? Que a gente Uhum. pôde ver de graça, continua vendo, que algumas pessoas que cuidam disso
comigo. A gente às vezes fica até 3 horas da manhã discutindo o que a gente vai postar no dia seguinte, que texto a gente vai colocar. E então, eu acho que são motivações que a gente cria, né? Estamos tentando desenvolver uma plataforma de rádio, que é Legal. não inventar a roda. A gente gostaria muito de fazer rádio teatro. Estamos negociando com algumas rádios, buscando patrocinadores para comprar o horário das rádios, que eu acho que é uma coisa que muito, muito importante para a gente. Tem uma grande sugestão que eu já queria dar para o Pedro, para o Hugo, que é uma sugestão a partir dos teatros internacionais, é, que abrem agora em agosto, numa situação muito melhor do que a gente vive no Brasil, mas eles abrem nos espaços abertos. Então, como existe o estacionamento do Arthur Azevedo, como existe aquele espaço ao lado do antigo Cine Marrocos, ali perto de onde é a secretaria. Quem sabe não se faz um projeto de um festival de peças ao ar livre quando a gente abrir, com a devida distância para ninguém correr risco. São sugestões que a gente está dando nessa plataforma que envolve a Secretaria de Cultura. E, e é muito bem-vindo, Eduardo, porque assim, nós temos espaços, eu acho que nós vamos ter que seguir esse protocolo, né, dos espaços abertos, né, e o próprio Alfredo Mesquita tem aquele estacionamento Sim. gigante, né, nós temos vários espaços, o próprio João Caetano tem aquele jardim, que é meio Sim, complicado, mas mas que poderia pode ter uma abrigar ali adaptação um para lá. espetáculo menor, né, com cadeiras Exatamente. avulsas. E isso, assim, quando eu falo isso, não é privilegiando o Tapa de forma nenhuma. A gente adoraria participar de um projeto que muita gente, muitas companhias e grupos de teatro pudessem participar. Eduardo, nós estamos com um probleminha técnico. A gente vai ter que reiniciar a conexão, tá? Só um minutinho. A Tá gente já bom. volta, gente. Só um minuto. Tá? Deve ter dado algum pau lá com o Ariel. Mas continua. Oi, tô aqui. Oi, estou aqui também. Já estamos, já estamos ao vivo novamente? Eu espero que sim. Só dando uma explicação ao nosso público, a gente está com uma certa instabilidade no nosso Instagram, tá bom? E parece que a transmissão pelo Facebook está mais estável. Então, se vocês puderem migrar para o Face, se não estiverem conseguindo assistir pelo Instagram, eu acho que vocês irão ganhar, né, Eduardo? Acredito que eu não entendo nada dessas plataformas, aqui só me mandam. Não, mas hoje nunca tinha acontecido essa parada tão Bom, longa. Mas, Eduardo, então, a gente estava conversando dessa volta das ideias aí que estão acontecendo, né? Eu fico pensando assim, tem algumas ideias que falam do espaço aberto, como você mencionou, né? O distanciamento do público. Mas você, como encenador, como é que você resolveria o palco, né? Assim, um elenco grande, determinadas marcas. Como é que será isso, né, daqui para frente, né? olha, nós temos que colocar primeiro nos espaços abertos. É possível você fazer alguns tablados, né? O teatro Aham. volta um pouco à sua origem. Então, Exatamente. isso é uma coisa que eu comecei a ver, né? O Berlin Ensemble e o Deutsche Theater, que são muito próximos, eles vão abrir depois das férias de verão, que começaram agora, nesses espaços abertos. Certo. E em algum momento vai ter uma vacina, né? É, o teatro Ah, brasileiro hoje, virá. o teatro brasileiro hoje já vive em relação a essa questão dos grandes elencos, limites, né? Porque pela condição financeira com que a gente produz, né? A nossa última grande produção grande foi o Jardim das Cerejeiras, lá na Aliança Francesa, né? Que é um teatro que nos dá algumas condições de ter o teatro durante a semana inteira. Isso permite que a gente tenha um cenário mais elaborado, que não tenha que sair, que não é Dó cenário para motel, desmontar, né? o teatro brasileiro virou motel cultural. Aham. São 6 peças no mesmo dia num teatro, o que determina muito limites estéticos que esses espetáculos possam ter, né? Então a gente já lida com essa carga de improviso.
né? Então, eu acho que é plenamente possível. Você tem que fazer um repertório adequado para o espaço ao ar livre, né? Hoje em dia você tem, inclusive, um tipo de tecnologia que não existia, que são os microfones, caso necessitem, né? Nós chegamos a fazer, numa virada cultural, o 12 anos de uma sentença no pátio do colégio. E foi Nossa, sensacional, um público deve ter enorme, sido. foi sensacional. Então, é, nada, nada resolve a realidade se não você lidar com ela. Então não adianta a gente querer fazer outras coisas, porque nós estamos no terreno que um teatro íntimo pode nascer aos poucos, aí é o contrário, com pequenos monólogos, pequenas salas com poucos espectadores, e a gente vai achar outras formas de manifestação. Eu só não gosto da ideia de teatro via internet, entendeu? É uma outra coisa que pode ter seu valor, sua qualidade, pode se desenvolver, mas não é teatro, porque não existe a presença viva, né? Então, acho que a gente pode até desenvolver linguagens para fazer nessa plataforma digital. Aqui não, nós estamos conversando, é outra coisa, né? Certo. Mais do jornalismo do que da ficção, né? Uhum. Possa fazer coisas interessantes, mas eu acho que você tem limites, você vai ter sempre limites. Eu acho que esse limite, bem, eu concordo com você, eu acho que é uma outra coisa que a gente está começando a trabalhar, né? Não é teatro, a gente pode, não sei, né? Mas o real virtual, que é isso que a gente está tentando fazer, né? Com essas produções né, de teatro e tal, é muito outra coisa, né? Exatamente. E eu acho que a gente ainda está engatinhando nisso, né? Tá. A gente está começando a experimentar, né, Eduardo? A gente está Exatamente. começando a experimentar, né? E até a gente achar uma qualidade nisso vai demorar um tempo, né? Vai. Não é da noite para o dia que a gente vai achar uma qualidade nisso, temos que tentar experimentar, mas a gente vai demorar a achar alguma coisa que seja expressiva nesse tipo de plataforma. A semana passada, Eduardo, nós tivemos aqui uma experiência bem interessante. O Ser José Leonilson, com Hum. direção da Aura, que é da Iato, mas aí foi direção dela mesmo, né, com o Laerte. E eles fizeram uma versão do que eles fizeram no palco, no TUSP, né, eles trouxeram para essa plataforma, né? Foi bem interessante, viu? Foi uma coisa que teve muita. Achei muito positivo. Eu tinha um certo pezinho atrás, mas eles conseguiram deixar de uma forma muito interessante. Sim, é possível que se vá se conseguindo isso. Mas você, é o que eu disse, você tem ainda limites de como lidar com isso, né? Hum, Então, o interessante vai se tornar, de repente, um pouco repetitivo, né? hum. Acho eu. Não, tem isso também, né? E o limite, Descobrir porque você não pode colocar uma muita forma. gente nessa plataforma, né? Hum, Você começa a colocar 3 pessoas, a coisa já começa a ficar complicada, né? complicada. Não, inclusive assim, com duas pessoas, se você vai em busca de um preciosismo de imagem, de som, de abrir mais câmeras para, né, pegar detalhes de cenário, de um movimento externo, você já começa a ficar, é uma loucura isso, né? Porque É. você tem que ir atrás, aprender isso, o beabá disso, né? Quer dizer, a gente ainda vai demorar um tempo até produzir coisas realmente assim muito consistentes, né? Ao nível do que se produz em teatro, né? É isso que eu estou Isso, dizendo. exatamente. O meu fascínio até pela coisa do rádio é porque não é inventar a roda. O rádio já existe e já tem uma força há muitos anos, né? Em 39, o Orson Welles abalou a sociedade americana com um programa de rádio. Então, Uhum. eu acho que foi uma coisa que a rádio no Brasil foi muito perdida no sentido da ficção esses anos. Ela ficou só vinculada a uma questão musical, né? Porque e você vê coisas que foram feitas no mundo sensacionais de rádios, Sensacional. teatros.
com autores contemporâneos, com clássicos, grandes diretores que dirigiam em rádio. Então, eu acho que é uma plataforma que está aí para ser explorada e essa daqui a ser descoberta. Exatamente. Teve uma entrevista que eu fiz que a imagem da pessoa sumiu. Então, eu fiquei conversando com uma tela preta. Aí eu tive vontade, mas não fiz, né? Assim, porque me veio essa coisa do programa de rádio, sabe? E a conversa continuou muito interessante, né? Eu falei assim, aí me veio essa coisa do rádio, que é uma coisa muito rica, e no Brasil caiu, né? Assim, ficou numa coisa, como você falou, musical, um telejornalismo, né? Um jornalismo também, Radiojornalismo. radiojornalismo muito, né? Ninguém escuta mais rádio, né? Com esses streaming aí de música, que você já joga né, o seu set lá e deixa rolar. Mas, enfim, temos que... Agora, uma coisa que eu fico preocupado, às vezes, Eduardo, é que essa loucura da pandemia e nós temos que sair nessa correria, né, para descobrir formas de fazer, de agir e tal, se a gente também não está perdendo tempo também de pensar um pouco. Entende o que quer dizer? Porque a Entendi, gente não, fica perfeitamente. porque a gente fica numa coisa de fazer, porque não pode movimentar a página aqui, movimentar lá. E eu falei assim, nossa, será que a gente não está dando aquele tempo que aliás era uma das coisas, por que está acontecendo isso, né, que a gente deveria fazer, né? Inclusive, quando a gente começou essa campanha do SOS Tapa, a gente foi protelando até discutir muito o que era ela. Com todos os sentidos, que tipo de texto a gente colocaria, como a gente lançaria isso. A partir daqui a 10 dias, nós vamos fazer diálogos no Tapa. Elementos do Tapa, alguma vez por semana, vão conversar em lives dessas, se entrevistar uns aos outros. Essa quantidade de gente toda que deu depoimentos, a gente quer conversar com muita gente, mas tudo eu acho que a gente faz com muita calma. Não adianta a gente se precipitar e fazer alguma coisa mal acabada. Então, são muitas horas dedicadas a pensar como lidar com nesse novo momento. Se a gente for fazer alguma coisa de teatro ao ar livre, tem que pensar o tipo de repertório que cabe. Tudo eu acho que a gente tem que pensar. Não dá para a gente fazer qualquer coisa em qualquer lugar, de qualquer jeito. Né? Eu penso sobre essa questão digital, que eu acho que seria interessante alguma coisa que misturasse ficção, um pouco de documentação, um pouco de interação, entendeu? Não só a ficção, uma ficção que se misture, mas você precisa estudar como fazer isso, né? Você não pode negar a interação que isso daqui gera, né? Você tem riso, aplauso, etc. e tal. Eu acho que nesse tipo de jogo a gente tem que poder conversar com as pessoas a partir de algum elemento apresentado ficcional, né? E que esteja ligado muito à realidade que a gente está vivendo. Não adianta a gente pensar em outros moldes dramatúrgicos. Alguma coisa que a gente pudesse trazer o dia a dia para essa discussão. E não só da representação. Né? A representação ser uma parte. Isso é uma coisa assim, eu não tenho fórmula. A gente está amadurecendo o que isso poderia ser. Né? Eu acho que a gente está no olho do furacão, né, Eduardo? A gente está tentando entender isso que você falou, né? O Adriano Bedin falando aqui que no rádio você não vê, mas enxerga tudo. Exatamente. Essa é a diferença da plataforma radiofônica, onde você pode criar o imaginário. E aqui o nosso imaginário às vezes pode ficar um pouco pobre. Por isso que eu acho que a gente deveria rechear com outras coisas e a ficção ser uma pequena parte disso só. Exatamente. E tem uma coisa que a gente vai começar a experimentar agora,
E acho que vai ser interessante, Edu, porque leituras, Sim. né? Porque eu acho que eu acho que a leitura eu acho que puxa um pouco essa atenção do rádio também, de você parar e escutar. Não tem o visual te, né, Sim. facilitando um pouco, Eu né? eu acho que isso vai ser muito bom porque vai treinar a audição das pessoas. Uma coisa que a Uhum. gente perdeu no mundo de hoje, no Brasil especificamente, você não ouve o outro, você só ouve a sua própria voz. Então, as pessoas pararem para ouvirem alguma coisa, eu acho que vai ser muito importante. Eu acho que essa pandemia chega num momento em que o mundo tal qual eu conheci não existe mais. Esse mundo acabou. E eu acho que a pandemia é a pá de cal nesse mundo que acabou. Então, outras coisas estão se desenvolvendo. Eu acho que o que a gente viu ontem, o que a gente tem visto dos anunciantes estrangeiros em relação às plataformas, em relação a tirar suas contas e regular as plataformas. Ontem houve uma ação disso no Brasil. Eu acho que isso está nos tirando é, desse, dessa primeira fase quase de recém-nascidos, nós diante dessa máquina que é isso, né? E eu não sou contra isso, pelo contrário, eu só sinto que isso precisa ser desenvolvido. E eu acho que esse nosso isolamento está permitindo isso, que a gente passe a pensar de uma maneira mais contundente sobre esse novo mecanismo que está aparecendo em relação aos home offices. Nós tem uma outra maneira de pensar o mundo que a gente precisa ter. E que eu Uhum. acho que a pandemia é quase como se fosse assim: para e pensa que não adianta vocês ficarem vivendo da maneira que vocês viviam, porque o mundo mudou. Né? Acredito que quando a gente retomar o teatro em salas e tudo, o teatro vai renascer mais vivo do que nunca, porque nada vai substituir esse contato humano, que é o que o teatro proporciona. Ao mesmo tempo, outras coisas vão estar desenvolvidas no mundo digital, fora você ligar para você mandar para seus amigos que você comeu buffet milanesa, ou que a sua depilação foi isso ou aquilo, ou você se fotografar para se mostrar para os outros, né? Virou Isso isso, não né, acrescenta Eduardo? nada, né? Como se você, como sendo a sua vida, fosse a coisa mais importante do mundo, né? E Uhum. você não é nada. Ninguém, a vida de ninguém é nada porque todo mundo come bife milanesa e se depila, então não tem problema nenhum, entendeu? É, Isso não é relevante, né, Eduardo? eu preciso botar aqui, aumentei, melhorou a minha potência aqui, que eu estava já entrando em baixa bateria. Ah, tá. E é porque aqui, Mas nessa apareceu uma mensagem. plataforma, vai mais rápido. Eu sinto o seguinte: nós temos um mundo novo aí para descobrir, né? Eu nasci no mundo da Revolução Industrial, que durou alguns anos e que gerou um pensamento. Nós temos uma outra era, e eu acho que nós vamos evoluir muito dentro dessa nova era. Quer dizer, eu acho que essa regulação sobre notícias falsas vai ser um dado muito importante quando as notícias não. Você parar de acreditar na manipulação das notícias, né? Você parar para refletir. Então, eu acho que leituras são coisas importantes, porque você vai ouvir outra vez, né? Vai ouvir em outro meio, né? Podendo ver a cara das pessoas. Eu me lembro que quando a gente via 2001, Odisseia no Espaço, que o Uhum. astronauta lá conversava com a filha, a gente achava que era uma coisa que nunca ia acontecer, e hoje é possível. Eu, Nossa. eu dou aula, eu estou dando duas aulas online, uma já tinha começado e eu tive que passar para online, que era de interpretação, onde a questão da leitura ficou mais forte do que no presencial. Estou dando uma aula de dramaturgia comparada. A gente já teve gente de Londres assistindo, entendeu? Tem um rapaz do Acre, tem uma moça do Recife, coisas que seriam impossíveis. Então, é, não é uma questão de otimismo, é uma questão de realismo, de lidar com a realidade. Nós temos que lidar com essa realidade
e não paralisar, porque senão a gente toma uma bomba, morre logo e acabou, né? Sucumbir a isso não é. Não. Né? Quantas vezes já falaram que o teatro ia morrer, né, Eduardo? Ah, não, mas isso não morre, porque é, cada tecnologia que se inventa, o vídeo no teatro, essas linguagens acabam partindo do teatro para desenvolver suas próprias coisas. Um espetáculo multimídia não é um espetáculo de teatro. E aí, Uhum, cada vez que a multimídia se desenvolve, por exemplo, a pessoa, um banquinho e o violão voltam a ter sua força, se uhum, libertam. Né? O teatro vai usar das artes plásticas, vai usar do cinema, mas para desenvolver outros canais. Quando, de repente, esses outros canais se desenvolvem, o banquinho e o violão volta a ter a sua função. Né? uhum. Um tablado e uma paixão, né? Duas pessoas, uma falando e outra ouvindo. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao Buff de Nord, do Peter Brook, a sensação que eu tive é que eu estava numa arca de Noé, porque ele tinha gente de todas as nacionalidades no palco, gente de todas as nacionalidades na plateia, naquele teatro descascado, com pouquíssimos recursos técnicos. Nesse dia tinha uma tempestade de neve lá fora e uma tempestade no deserto do Bush Pai atacando o Iraque. E nós estávamos assistindo a tempestade do Shakespeare. E a sensação que eu tive é que nós estávamos dentro de uma nova arca de Noé, com a humanidade se conectando, né? O Brook tinha uma coisa muito bonita, porque ele não chamava de elenco multirracial, mas de elenco internacional, que é muito diferente a questão, né? Onde você tinha pessoas de todas as raças, mas tratadas como pessoas de nacionalidades diferentes. E não de todas as raças, porque a raça é a única, é a humana, né? Mano. E essas questões, Eduardo, que também estão vindo também à tona com a violência, né? A questão da racial, né? A questão dos nossos povos originários, a questão, isso está tudo borbulhando nessa produção nascente virtual, vamos chamar assim, né? Porque estava tudo, Esses temas estão vindo com tava uma. tudo embaixo do tapete, entendeu? Foram anos de sufocamento disso, né? Uma hora a poeira vem para fora. E veio nesse momento, e veio com uma força, com uma clareza, né? Eu acho que o mundo não vai ser o mesmo quando nós acabarmos esse período. Né? E não sou otimista em dizer que vai ser melhor, não. Vai ter muito enfrentamento. Né? Vai ter muito enfrentamento nesse mundo que a gente tem pela frente. Né? E acho que a grande questão, né, é a solidariedade. Né? A gente entender o outro. Né? A gente tem visto, né, cenas absurdas, né, de pessoas desafiando qualquer lei de comportamento, com não uso de máscara, não observando distâncias, né? Eu acho que isso reflete um mundo muito doente, um mundo que não conviveu nunca com contrariedade, né? Nós temos um mundo muito mimado, eu acho. Eu acho que esse vídeo, né, que foi mostrado em forma de vídeo, não sei se foi transmitido ao vivo em algum canal da abertura, né, e os bares do Leblon, né, que foi aquele festival, na minha De opinião, horroroso, horrores. né, de um horror, né. Isso que você está falando, né, pessoas mimadas, né, É. Mas pessoas. assim, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer, porque eu sou carioca, né? Então eu tenho contato com algumas pessoas do subúrbio do Rio, que lá eles chamam de subúrbio, que aqui em São Paulo se chama periferia, e as pessoas observam o mesmo tipo de comportamento, você está entendendo? Então eu acho que a desigualdade no Brasil é terrível, precisa ser discutida, mas quando você mostra só o Leblon, você
perde a força de algo mais profundo que está por trás disso. Não, com certeza. Porque qualquer lugar que se fosse para a Baixada Fluminense naquele dia, teria uma cena equivalente. E eu acho que até para a gente discutir a desigualdade, a gente precisa ver aonde a doença está também de maneira heterogênea. Uhum. Né? Eu acho um absurdo que no Leblon aconteça isso, porque a gente que estudou e que tem condições de ficar nas próprias casas. Eu acho que cresce aos olhos justamente por isso, né? Vem de Exatamente. pessoas que, teoricamente, observariam mais as informações científicas, do porquê isso, do porquê aquilo. Mas eu concordo com você, a nossa periferia tá bailes funks, as notícias não são Exatamente. nada Então, eu também. acho que tem que mostrar tudo ao mesmo tempo e ver onde está a origem disso. Né? Porque eu acho que é impossível para um bairro, para uma periferia, que as pessoas morando 8 pessoas dentro de 10 metros quadrados, que elas tenham condição de manter isolamento e, sobretudo, sem água potável, sem sistema de esgoto. Isso tudo tem que ser discutido profundamente, né? Uhum, E tem que sair para trabalhar para ganhar dinheiro, porque não tem um mínimo de reserva para poder aguentar. Agora, uhum. esta questão de você não suportar não ter a diversão. Imagina se a gente estivesse numa guerra. Eu me lembro do meu pai que sempre contava isso. Meu pai viveu no período da guerra, ele não serviu, mas ele um dia estava no Rio de Janeiro, por acaso, era carnaval, e os blocos passando, e o Brasil estava na guerra, e ele recebeu a notícia que um grande amigo dele tinha morrido na guerra. Ele ficou profundamente chocado com isso, porque é o que ele me dizia depois, né? O Brasil se entrou em guerra, o país tinha que parar. Mesmo que nós não estivéssemos sofrendo ataque, o país tinha que parar. Parar em solidariedade a quem foi lutar contra o nazismo. Entendeu? Você não precisa ficar de luto dentro de casa, mas não dá para ter uma celebração, né, de um tamanho do carnaval. Por exemplo, eu acho que muito do que a gente está passando é porque não deveria ter tido carnaval esse ano no Brasil. A, a, a gripezinha que esperava que chegaria aqui é como a marolinha. Lá fora acontece o tsunami. A marolinha ou a gripezinha vai chegar aqui e vai virar maremoto, para a gente usar um termo nacional para tsunami. E vai virar. Então, a gente não tem uma previsão como país, como é, cidadania, de dizer assim, olha, está vindo uma radiação pandêmica que vai chegar aqui. Eu acho que é uma falta de previsão, há uma falta de planejamento, há uma falta de governo nesse país, há uma falta de preparação nas escolas com sentido de cidadania profunda, profunda. Né? O que a gente vê, nós não precisávamos de 12 estádios para uma Copa do Mundo, nem deveria ter tido Copa do Mundo, mas pela FIFA bastariam 8. E aí eu penso uma coisa, eu que sou carioca, né? Apesar de morar em São Paulo, o Maracanã, que foi um estádio que foi desmontado, que era tombado, para que o carioca não assistisse nenhuma partida do Brasil. Porque o espírito bravateiro achou que nós chegaríamos à final, então só estava reservado para a final o Maracanã. Não, essa história é trágica, né? Chega a ser trágica. E um sistema de saúde, quer dizer, nós não temos previsão, nós não temos um planejamento de ensino. Então, isso que a gente vê é, é, nos bares, nos pancadões, é, falam exatamente de uma sociedade que não prepara a cidadania. Aí a gente começa a falar um bando de bobagem, assim, um bando de clichês, Uhum, empatia, narrativa, e a gente não dá o nome aos bois. Né? uhum. Então, eu só digo isso porque eu começo fazendo essa nossa conversa parecendo que eu sou completamente otimista, e o tempo inteiro eu estou afirmando o meu realismo, que é lidar com a realidade que a gente vive, mas a realidade está, num grau muito complicado. Né?
a gente não tem uma ideia de um projeto de país na nossa frente. Nós não temos um projeto de cidade na nossa frente, de urbanização na nossa frente, né? Que envolve mobilidade urbana, que envolve áreas de lazer, que envolve um sistema de saúde que funcione, uma série de coisas. E nós não vamos resolver isso. Na minha vida, eu não vou ver isso resolvido. Nós não temos. Não se trata de balcão, as pessoas ficam discutindo balcão. Não se trata do teatro. Nós temos um museu que pegou fogo, gente. Né? Quando você pensa nos países desenvolvidos da Europa, os projetos de cultura são 16 anos, são suprapartidários, independem de governo. Aqui, se por acaso um secretário de qualquer coisa, de saúde, resolver sair do governo para se candidatar, o que entrar do próprio partido vai desmobilizar tudo que ele fez. E de qualquer partido, em qualquer esfera, municipal, federal, estadual e federal, de qualquer parte do país. É impressionante isso. É uma lei quase. Desfazer, né? Desfazer. Porque é impossível nós não conseguimos conversar com quem pense minimamente diferente da gente. Então, isso é que eu vejo numa sociedade muito doente, né? Não estou preocupado com verba para teatro, não é isso. Mas a gente tem que ter um projeto cultural para esse país, um projeto que envolva folclore, museologia, dança, cinema, teatro, né? Com as diferenças que a gente tem regionais. Mas isso sim, não é assim, os próximos governos que entrarem têm que começar agora com um projeto para daqui a 20 anos. É utópico, mas lá fora, se você chegar na Argentina, que tem governantes tão momescos quanto os nossos daqui, eles têm um projeto cultural muito mais desenvolvido, com literatura, é uma população que lê muito mais. Os dois jornais deles têm uma tiragem maior do que os dois maiores jornais do Rio e de São Paulo. Isso é uma coisa inacreditável, entendeu? Então, parece assim que eu comecei otimista e estou pessimista. Não. Não, é porque a gente sabe que se a gente vai descobrindo, né, retirando as camadas, a gente vai chegar no cerne da questão, que é essa trajetória do nosso povo, né? E vivendo esse desgoverno, né, na área federal que nós vemos hoje, né, tudo isso que você está citando vem com uma força absurda, fica muito claro, né? Por exemplo, pode falar. Não, é porque nesse momento, né, o que a gente vê no panorama total, nós chegamos a isso, entendeu? Isso não aconteceu por acaso. Concordo. Nós chegamos a isso. Eu não dou nome porque eu não nomino capeta. Então, mas isso é a representação de um país que anda há muito tempo à deriva, né? Que vem desde de séculos e que nenhuma virada aconteceu nesse país nesse sentido. A gente teve laivos de respiro, né? E este monstro que a gente está vivendo no Brasil de hoje, essa coisa monstruosa, isso parece construída década a década, ano a ano, passo a passo. Mas, pelo jeito, vai derreter. Eu não sei o que virá depois, mas que isso vai derreter, vai derreter. Já está derretendo. Eduardo, eu fico muito preocupado com essa data, né, do dia 27 de julho, para a reabertura disso. Estou falando na nossa área, né, na área mais cultural. Muito porque assim não voltaremos de uma forma muito crua, né? De novo, né? De uma forma muito pouco conversada, pensada, um projeto estruturado, né? A gente está tentando fazer isso dentro da secretaria, voltar de uma forma mais, né? Enfim, mais sábia, né? Depois de passar por isso tudo. Quer dizer, depois de passar, estamos passando. Mas cara, esse mês
final do mês. Eu acho criminoso. Uma entrevista que eu dei, me perguntaram, não, mas você não precisa voltar, é só quem quer. Eu falei assim, porque um assalto e um roubo eu não deixo de considerar isso crime. Então eu acho criminoso uma volta. Quer dizer, quando a gente pensa que Nova York, que está com 8 a 9 mortes por dia, né? Um número muito abaixo do que a cidade de São Paulo, que mesmo que esteja estável, que esteja melhorando, Nova York só abre os restaurantes na hora do almoço. Fecham às 5 horas da tarde. Porque para que eles abrem? Para as pessoas que trabalham, tenham onde comer. Uhum. O teatro em Nova York só está previsto para abrir em janeiro do ano que vem. Né? Esta coisa que a gente viu, que eu tenho dito, eu tenho acompanhado no mundo inteiro como está o movimento para pensar o Brasil a partir disso. Né? Na Alemanha, que a situação é muito mais controlada, os teatros voltam no final de agosto em espaços ao ar livre. Eu acho que está na hora da gente pensar as coisas. Financeiramente não vai compensar para ninguém. Abrir para um teatro para 40% dos lugares ocupados não paga nem o faxineiro do teatro. Então, qualquer teatro privado não vai, se tiver um pouco de cabeça, não vai abrir. Se abrir para as companhias ou grupos que forem ocupar, se você paga uma percentagem de 25% a 35%, não é o caso dos teatros da prefeitura, mas nos teatros privados, de 25% a 35%, tem uns que cobram até 50%, que já é. Quem vai para teatro cobra 50%, eu acho que não devia nem ir. Né? É um crime também tão grande quanto o juro dos bancos. Uma pessoa, um teatro pobre razoável, que é entre 25% e 35%, você paga 10% de direitos autorais se forem direitos estrangeiros ou se for um autor nacional. Para que tipo de retorno de público você vai ter? Entendeu? Porque é o que eu disse. Enquanto a gente não encarar que a nossa maior fonte de renda tem que ser a bilheteria, tem que ser o público, nós vamos estar também no meio da doença, dependendo do balcão do Estado. Olha, e para você ver que a nossa conversa aqui ela é interessante sobre vários aspectos, tem um recado aqui do Walter Della Costa. Live com inteligência é uma combinação tão saborosa quanto rara. Que bom, né, Eduardo? Ver um feedback desse. Isso é uma opinião, devem ter outras que pensam o contrário. Então, sim, mas tudo bem, né? Mas nos deixa alegre, né? Do mesmo jeito. Eduardo, que bom que você teve tempo, se dispôs a vir conversar com a gente aqui hoje. E esse final de semana, na página do João Caetano, né, a gente tem assim um momento tapa, né? Porque nós temos a leitura do Belle Époque, né, amanhã, né? Aí membros do Tapa também no domingo fazem a leitura do Bissa Paradise, né? E estamos abertos aos outros teatros da prefeitura que nos convidem, João Caetano, Paulo Heró, Cacilda Bé, qualquer teatro, nós estamos abertos até o final do ano. Nós temos material para mostrar. Não precisa repetir esse, pode repetir se quiser, mas nós temos material para mostrar. Estamos abertos a qualquer convite, a qualquer coisa. Né? Aonde abre espaço, o Tapa topa. Isso foi, eu me lembro quando nós estávamos no Arthur Azevedo, o pessoal, a Companhia Estável, estava no Flávio Império, que era um teatro muito longe, né? Eles tiveram um trabalho lindo de ocupação lá, e a gente foi se apresentar lá. Inclusive gratuito, fizemos apresentações gratuitas lá. Então, aonde tiver um espaço, nós estamos aí para nos apresentarmos. O Flávio Império é um teatro incrível, né? Eu acho o Flávio Império. E ele nossa, e ele tomou o atual gestor, né, o Edson, é uma figura também incrível, assim, impressionante como o Cangaíba é o Flávio Império,
Sim. Esse teatro, ele cumpriu com excelência a função da distritalidade dele, não sei se existe essa Sim. palavra, né? É mesmo. Ele abarcou, né, assim, a comunidade e está levando coisas lindíssimas. Enfim, Eduardo, muitíssimo obrigado. Eu acho que Obrigado a eu devo ter você. errado alguma coisa aqui que o Ariel está puxando o ver. Na sexta manhã é a leitura do Belle Époque e no sábado é o Missa Sim. Paradise com o Ariel e o Zé Carlos Machado. E Então, às se eu 9h30, falei né? domingo, 21h30, né? É hã? 21h30, né? 21h30. 21 horas, na 21 horas, tá. sexta-feira e no sábado. Perfeito. Nos 2 dias, às 21 horas. Tá bom? Então, quem assistiu aqui, será um prazer que assistam esses nossos trabalhos, né? As portas estarão abertas. Que bom. E nós estaremos sempre vindo aqui. Eduardo Obrigado, né? Tolentino, muitíssimo obrigado, viu? Por essa Obrigado conversa a super vocês todos. gostosa e esclarecedora. Boa noite. E boa noite a todos que estavam aí com a gente hoje.